Ei, antes de tudo, se eu parecer um pouco desanimado nesse vídeo aqui, é que o YouTube acabou de fazer uma sacanagem do caramba lá no canal de animes, então tô meio puto. Mas enfim, vocês não estão aqui pra isso, então bora lá. One Piece 1001. Essa semana o Luffy, a Nami e o Chopper ficaram na capa da Shonen Jump, que é muito bacana. Esses color spread do Oda são muito bonitos, né? E depois disso, além da capa da Jump, a gente ainda tem um color spread de verdade ali de todos os satellites do Vegapunk. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo as cores deles, mas também eu acho que naquele vídeo de música que foi lançado no canal do One Piece apareceu antes também. Mas enfim, a gente começa o capítulo um pouquinho depois do último, com o Kuma indo de encontro com o Luffy. Isso tá acontecendo 3 anos atrás, então se você diminuir o tempo do time skip, é 1 ano antes da história começar. Então o Kuma tá ali procurando quando do nada vem um pezão gigantesco. Gomu Gomu no Ono! Prau! É o Luffy fazendo uma arruaça no meio do Monte Corbo. E a gente vê que o Kuma tá observando ele de longe. Ele ainda não teve contato com o Luffy ainda. E ele começa a lembrar de uma conversa que ele teve com o Dragon. E aí a gente tem um pequeno flashback dentro do flashback, né? Que eles estão ali em frente ao reino de Goa. Talvez foi na mesma época que eles salvaram o Sabo, mas talvez não seja também, porque tá bem calminho. E o Kuma percebe uma coisa diferente no Dragon. Que ele talvez seja um pouco familiar demais com aquela ilha. Que além disso, quando ele foi dar uma caminhada ali mais cedo, tinha uma vila um pouco mais longe que ele viu um jovem garoto. Esse jovem garoto, aí o Dragon para ele e fala: se você quiser continuar falando disso, já pode me matar você mesmo. O Kuma fica meio confuso, como assim? Aí o Dragon meio que já joga as cartas na mesa. Uma criança é o ponto fraco dos pais. O Kuma instantaneamente entende o que ele tá falando, afinal ele tem a Bonnie. E fala que, beleza, ok, eu vou esquecer disso. Então a gente termina esse mini flashback com o Kuma observando o Luffy de fundo. É muito estranho ver o Luffy antigo no novo traço do Oda. Tipo, o Luffy não ter a marca do X que o Akainu fez na barriga dele. É muito estranho. E ele tá ali na maior ruaça, como sempre, né? E ele tá felizão que o Gomu Gomu no Omo é bacana pra caramba de terminar uma luta, que ele vai aguardar pra usar quando ele estiver lutando contra alguém muito forte. Que quando ele estiver saindo pro mar com um bando dele, ele tem que ficar pronto pra quando alguém tentar capturar eles. Que ele não vai deixar aquilo acontecer, mas se alguém tentar, bem, vai tomar um Gomu Gomu no Ono na cabeça. E ele tá ali gesticulando com os bichos da montanha, né? E se vocês lembram direito, principalmente por causa do live action, esse Gomu Gomu no Ono é o mesmo que ele usou pra derrotar o Argon. Ou seja, o Oda fazendo a referência por algo que realmente aconteceu. Eu realmente fico impressionado como é que o Oda consegue lembrar de tanto detalhe assim. Mas enfim, o Luffy nesse ponto tem 16 anos. E naquele momento, o Dendemushi do Kuma começa a soar. E ele vai lá, usa o poder da patinha pra sair dali. O Luffy percebe que tinha alguma coisa ali, e ele sente como se fosse um frio na barriga, e ele interpreta aquilo como se tivesse alguém forte ali. Realmente era, só que na cabeça dele era um outro animal que era muito mais forte do que aqueles outros que ele estava lutando. E ele sai correndo por aí para tentar achar aquele animal e derrotar todos que ele consegue antes dele sair pro mar. Então, no final das contas, o Kuma estava ali realmente pro Luffy, e por causa que ele era filho do Dragon, a gente vê que o Dragon se importa com o Luffy, e por causa que não é a primeira vez, pelo jeito que eles vão ao reino de Goa, não é a primeira vez também que o Dragon vai ver o Luffy pelo menos de longe. Então coloca uma outra dimensão pro que aconteceu lá em Logtown. Não era uma coincidência, ele realmente estava ali para ver se o Luffy estava indo tudo bem. Então a esse tempo todo, o Dragon não era que nem o pai do Usopp, que deixou ele pra lá com a mulher doente. Ele se importava com o filho, só que por causa que ele é o cabeça de um exército revolucionário que tá mudando o mundo, alguém saber da existência que ele teve um filho ia dar muita merda. Então a gente corta pra ver o que o comunicado do Kuma era. Basicamente, alguns piratas fugiram depois de roubar um navio mercante, e que as ordens do Kuma era basicamente aniquilá-los. Só que o Kuma, mesmo ele sendo um pau mandado agora do governo, ele ainda faz as coisas que ele acha certo. Então ao invés de ir direto atrás do navio pirata, ele para antes no navio mercante. E isso deixa quem deu as ordens para ele bem
nervoso, porque as ordens dele não é aquela, é ir atrás dos piratas. Então o Kuma tá ali ajudando o pessoal, e ele tá pegando os mais feridos e indo na frente, enquanto pede pro pessoal que restou no navio mercante pra seguir eles até a próxima ilha. E a marinha ou o rei mundial tá falando sozinho no Dendemushi dele, enquanto ele tá salvando as pessoas. Aí beleza, aí o Kuma faz o que ele tinha que fazer e vai atrás dos piratas, que instantaneamente coloca as mãos pra cima e desiste tudo. E não precisa nem dizer que o Kuma tá fazendo um nome bem sombrio pelos mares. E enquanto isso tá acontecendo, ele ainda tá escrevendo as cartas pra Bonnie. Cara Bonnie, o mundo é cheio de maravilhas que não podem ser capturadas em fotos ou livros de figurinha. Eu desejo ver sua brilhante e sorridente cara quando você experienciar essas maravilhas por você mesmo. Enquanto ele tá velejando e escrevendo essa carta, a gente corta pra Sorbet e a Bonnie tá parecendo o burro do Shrek. Já chegou, tá aqui. Não. Aí o Gyogyo tenta consolar ela que talvez o Kuma tá muito ocupado com o trabalho, ou os Nilsku tá fazendo alguma coisa errada. Aí a Bonnie tá bem triste ali, tipo, papai disse que ia escrever um monte de cartas pra mim. Aí a Connie aparece pra ajudar a situação. Dá uma desculpinha ali que as cartas têm que passar por muita coisa até chegar ali, que nem sempre elas vão chegar lá em segurança, mas alguma em algum ponto deve chegar, é só ela esperar. Então a gente vê o Nilsku chegando e soltando a carta do Kuma junto com o jornal ali na frente. Só que aí a gente entende por que as cartas deles não estavam chegando. A Arufa tá ali e pega tudo. O Oda dá um pequeno fake out ali, parecendo que ela mandou o outro agente colocar tudo no correio ali, mas é só o jornal. É engraçadinho ali que o correio tem o mesmo símbolo do correio japonês, é bacana. E aí a gente vê o que tá acontecendo. A Arufa simplesmente rasga tudo e joga fora. E ela fica meio nervosa ali com os outros caras, tipo, quantas só esse mês que já foi? Pelo jeito parece que foi mais de 10. E ela fica abismada com o tanto de coisa que ele tem pra escrever. Então ela joga todas as cartas no lixo, e é por causa disso que a Bonnie não recebe nenhuma. Nem porque as cartas não chegaram. Elas chegaram, mas tão perto do destino, foram pra lata de lixo. É um pouco triste pensar que a Bonnie ficou esse tempo inteiro sem receber uma carta do pai dela, que estava escrevendo sempre pra ela, com tanto amor. Só que se serve de conforto, a Bonnie recebeu exatamente tudo isso quando ela entrou na bolha de memórias do Kuma, antes desse flashback todo começar. Então ela viu tudo isso, e ela viu que o pai dela realmente estava mandando as cartas pra ela. E aí, enquanto isso tá acontecendo, a gente vê algumas palavras do Kuma. Ah, e uma última coisa, Bonnie. Você provavelmente já tá de saco cheio de eu ficar falando isso, mas eu te amo muito. E tenha certeza que em breve eu vou te escrever de novo. Então a gente corta pra Bonnie muito nervosa ali, pedindo o Gyogyo pra lutar. O Gyogyo tá ali de boa, sentadinho no chão, tipo, de novo, Bonnie, bora jogar um Jenga? Ela tá putaça ali, eu quero brigar aí. E começa a brigar com ele, ele tá pegando a cara dele, mega nervosa. E aí a Arufa chega, e por alguns segundos ela vê a Bonnie gigante. E ela fica meio assustada, só que ela olha de novo e a Bonnie pequenininha tá lá. E ela fica meio sem entender, como assim? Tô vendo coisas? Eu podia jurar que a Bonnie tava gigante, mas enfim. E aí a gente vê a Arufa dando remédio pra Bonnie. E a Bonnie tá ali reclamando que o negócio é muito ruim. E aí a gente vê que ela não tá dando remédio pra Bonnie, ela tá dando Ramune. Ramune é isso daí, é tipo um refrigerantezinho de criança que tem lá no Japão. Então o que provavelmente tá acontecendo? O tratamento da Bonnie já acabou há algum tempo, só que a Arufa ainda finge dar o remédio pra ela. Aí enquanto aquilo tá acontecendo, o Gyogyo tá meio que sussurrando ali com a Connie, porque mesmo que a gente tá escondendo as habilidades da Bonnie pra Arufa, aí a Connie parece que já percebeu alguma coisa, só que ela ainda não fala tudo explicitamente, e só dá ali uma metáfora, que um falcão talentoso esconde as suas garras. E então a gente corta pra Lab 8, que futuramente vai ser Egghead, e o pessoal tá ali conversando, e eles estão todos impressionados que o Vegapunk realmente conseguiu fazer aquilo. Que agora é só levar o cérebro e o laboratório usando as nuvens ilhas. Sim, eles estão falando do cérebro do Vegapunk, e eles estão se referindo a Punk Records e a Lab Phase, porque nesse momento o Vegapunk já cortou a cabeça dele. Só que também, pelo menos metade daquela cidade que já tá começando a crescer são apenas hologramas. E que é uma coisa que ele queria ter feito em Punk Hazard antes de... Você sabe. E ele tá ali conversando com a Stussy. Então ela frequentemente voltava pra lá. Bacana. E ele tá felizão ali que agora ele tá levinho como uma pena. Porque não tem agora aquela cabeça que parece um saco. Só que aí a gente vê que nesse momento o Kuma também já tá ali. E a Stussy tá conversando com ele. E parece que ela já escutou que ele vai perder o senso de individualidade que ele tem. E ela dá uma de filosófica ali e pensa... Quem que tem o pior futuro?
um humano sem a liberdade de pensar, ou um clone que não tem. O Vegapunk corta ela, fica meio nervoso ali, ó. Para com essa merda aí, Stu, se você é humana como qualquer um de nós. Aí o Kuma pergunta a ele, o que ele exatamente deveria esperar daquele processo? Quando que a personalidade dele vai ser apagada? O Vegapunk, a gente sabe que ele é bem verdadeiro. Então ele já fala exatamente o que vai acontecer com o Kuma. Vai ser o seguinte, você já tem a reputação de ser bem obediente. Mas o que você faria se te pedirem para matar uma criança? Isso significa que você não vai perder só as suas memórias, você vai perder sua empatia e sua humanidade também. Então tudo que te pararia de fazer esse comando não vai existir mais. Só que aí mesmo dito isso, o Vegapunk dá a entender que ele está tentando retardar aquela perda de memórias, aquela perda de personalidades até o máximo, até quando todo o processo for completo. Então até lá, o Kuma ainda vai reter as suas memórias, talvez diminuindo um pouco a cada dia do processo. Então ele vai receber um pouco mais de 1 ano, até que ele não seja mais ele. O Kuma tá ali mais uma vez escrevendo as cartas para Bonnie. E ele fala que ele vai continuar escrevendo até seu tempo acabar. Que a Bonnie tem o direito de entender como ele está se sentindo. Que ele quer mandar para ela uma vida inteira de amor antes que esse ano acabe. E a Stussy tá ali vendo aquilo e acha muito bonitinho. A Stussy é bacana, gostei. E aí a gente vê que a carta que ele tá mandando é por causa do aniversário dela, que agora ela tá completando 9 anos. E então a gente corta pra igreja em Sorbet e eles estão festejando o aniversário dela. A Bonnie tá felizona e a Connie fez uma pizza gigante pra ela. Eles estão ali se deliciando tudo. Aí passa o tempo, todo mundo vai dormir e a Bonnie vai ali escondidinha verificar se não chegou nenhuma carta do Kuma. E não chegou nenhuma. Ela tá bem triste ali sentadinha, porque o pai dela falou que ia mandar cartas pra ela e não tá mandando. E então mais meio ano passou e nenhuma única carta chegou pra Bonnie. Então a gente corta pra Báltico. Tá ali o Sabo, o Dragon e os outros revolucionários conversando, e que tá acontecendo uma coisa várias vezes. Quando o exército revolucionários em alguma ilha tá começando a perder, o Kuma aparece, ajuda eles e vai embora, sem falar nenhuma palavra. O Dragon fala pro pessoal esquecer daquilo, que se o Kuma não quer ser seguido, todos nós temos que respeitar aquilo. E o Dragon tem certeza que o Kuma tem seus motivos de não falar nada. Então a gente volta pra igreja. E a Bonnie tá felizona ali que a Sapphire Scale já não existe mais no corpo dela. Que ela finalmente vai conseguir pisar do lado de fora. E a Arfa aparece dando uma bronca que a Bonnie não pode sair. Que ela foi ordenada até o aniversário de 10 anos dela. A Bonnie confronta ela, sua mentirosa, o Vegapunk falou que eu vou ficar boa depois de 1 ano. E isso já faz 1 ano. Mas a Arfa proíbe. E aí que a gente vê que a rainha Connie tá ali conversando com os outros velhinhos. E ela já descobriu que a Arfa e os outros são funcionários do governo. Que eles deixaram essa informação vazar quando eles estavam bêbados na cidade. E que a doença da Bonnie já foi curada já faz um tempo já. E a Connie é bem inteligente e ela começa a ligar os pontos. Que alguma coisa tá errada ali. Por que eles deixariam uma garota perfeitamente saudável trancada? E também ela duvida muito que o Kuma nunca escreveu uma única carta pra Bonnie. E aí que ela começa a explicar o plano dela. O Gyogyo e os outros já estão esperando no porto. E agora, Bonnie, você tem que ir pra lá. Vá para os mares e encontre seu pai. E aí a gente vê como é que foi o início todo da Bonnie. E aí a gente tem uma ceninha ali da Connie saindo pelo portão com a Arfa falando pra ela se cuidar. E a Connie fala que ela tá indo pro palácio. Só que aquela não é a Connie, é a Bonnie. E a Bonnie, enquanto tá indo embora, fica meio que impressionada de como o mundo do lado de fora é. Porque ela já saiu antes, só que ela era muito pequenininha, mal deve lembrar. Tem tanta terra, tem tanta grama, caramba. Olha o céu, tem um sol. Aí tá o pessoal olhando da igreja de fininho ali, que é um milagre. A Bonnie realmente tá andando do lado de fora. Então, quando ela chega no porto, ela transforma de volta pra criança e corre pro navio que o Gyogyo, o Tots e o Potato estão esperando. Ah, só de curiosidade, isso aí é um Potato Tots. Essa é a referência dos nomes aí. Ou seja, todo mundo do bando da Bonnie e até o barco são referências à comida. E aí a gente volta pra igreja e a Arfa já percebeu que a Bonnie não tá ali. E a rainha tá ali fingindo ser a Bonnie com as roupas dela.
Então a gente volta pro barco, que não é o mesmo ainda da Bonnie que a gente vê no futuro, mas eles já estão saindo pro mar, e o Gyogyo e os outros fizeram toda a customização pro barco parecer uma pizza só por causa da Bonnie. Só que então, a Agfa vem correndo atrás deles, e ela começa a ter ali um discurso maligno de: vocês acham que vocês vão me enganar tão facilmente assim? Que ela vai bater na Bonnie até ela ficar a um pingo de morrer. Que chega dessa merda toda, eu vou prender a Bonnie com correntes até o dia chegar. E ela começa a sair voando ali com o Rokushiki. Tem um pessoal que tá teorizando que talvez ela seja irmã da Karifa, mas enfim. Aí a Bonnie lembra de algo que ela perguntou pro Kuma: como que é a aparência do Nika? Aí o Kuma responde: ninguém sabe. A Bonnie Pulo começa a se deformar e usa sua Akuma no Mi, futuro distorcido. E aí a gente vê a última resposta do Kuma: ninguém sabe, mas algumas pessoas falam que o corpo dele é todo feito de borracha, que não tem limites no que ele pode fazer em uma luta. E aí a gente volta com uma cena épica da Bonnie dando um soco na Agfa com uma mão gigante. E o poder que ela usou na sua Akuma no Mi era um futuro mais ou menos do Nika. A gente não sabe ainda como é que o poder dela funciona, mas por enquanto eu imagino que ela pegou uma das milhões vertentes de futuro que ela tem, uma das milhões possibilidades, e achou uma delas que ela teria comido a Gomu Gomu no Mi e se tornado o que o Luffy se tornou. E se foi isso mesmo, se ela estiver usando uma Akuma no Mi que não é dela, só porque num futuro ela teve, é muito apelativo. Mas enfim, enquanto essa cena foda tá acontecendo, o narrador aparece. O governo em breve recebeu uma mensagem que a refém deles, Bonnie, escapou para encontrar o pai dela. Assim como o Luffy e os outros, o seu barco veio a ganhar fama e saiu de um relés barco pesqueiro ao infame barco pirata na nova era. Muito foda. Nesse último quadrinho, eu não tenho certeza se há alguma inconsistência no traço do Oda, mas essa aparência da Bonnie, essa aparência do futuro Nika dela, não é a mesma aparência que a gente sempre viu ela. É algo a se pensar. E sim, capítulo semana que vem.